Ontem, senhor presidente, a Câmara dos Deputados, mais uma vez, vai dar um cheque em branco ao desgoverno Lula. A aprovação da urgência do arcabouço fiscal vai dar um cheque em branco para o desgoverno Lula. Ele já desrespeitou a própria regra que ele vai criar, senhor presidente. Veja só que situação. Vai utilizar a inflação para tentar arrecadar mais impostos da população brasileira, que não aguenta mais pagar tantos impostos. Os senhores lembram e sabem, parlamentares, que o brasileiro trabalha do dia 1º de janeiro até o mês de maio, ou seja, o mês que estamos, senhores parlamentares, para pagar apenas impostos. É impressionante que o desgoverno Lula, um descondenado, que foi candidato através de uma manobra dos amigos da Suprema Corte brasileira, que prestam de serviço à nossa nação, que desrespeitam a Constituição e, infelizmente, está governando o nosso país, envergonhando a nação brasileira onde passa, e com essa nova regra fiscal que será aprovada a qualquer momento, daremos um cheque em branco para o desgoverno mais corrupto da história da nação brasileira, porque não adianta dizer que ele foi inocentado, porque ele foi descondenado, perdeu em todas as instâncias da justiça brasileira e, infelizmente, continua à frente do nosso país, envergonhando onde passa. Isso é muito grave, senhor presidente. A situação do nosso país é muito grave. Não estamos dando um gesto aos investidores. É só notícia ruim. E o desgoverno Lula abre a boca sempre falando em reconstrução do Brasil, que infelizmente continua enganando uma parte da população, presidente. O PT ganhou 4 eleições consecutivas e vão reconstruir o quê? 4 eleições consecutivas, senhor presidente. Desde 2003 que o Brasil era desgovernado pelo PT e automaticamente nada avançou. Em nenhum aspecto o Brasil avançou, a não ser destruição e corrupção. E mais uma vez, ontem eu quero aqui lamentar profundamente a aprovação da urgência do arcabouço fiscal, que vai ser um cheque em branco para o desgoverno Lula, que não tem nada a oferecer ao nosso Brasil, a não ser vingança e destruição. Muito obrigado, senhor presidente. Temos assistido estarrecidos à condução do atual governo federal. Isso porque o Lula, que se diz o pai dos pobres, o pai do povo trabalhador, em vez de dar exemplo para o povo que, na sua maioria, mais de 90% do povo brasileiro ganha até R$ 3.500, ele, em vez de dar exemplo de cortar despesa, cortar na própria carne, enxugar as despesas públicas, ele vai totalmente na contramão. Ele reclama do palácio que está inabitável e bota móveis de luxo, não importa, de R$500 mil. Ele faz viagens internacionais e gasta ao todo R$6 milhões nessas viagens internacionais, ficando em suíte presidencial, suíte real, hotéis de luxo, hotéis 5 estrelas, debochando da cara do sofrido e trabalhador povo brasileiro. Esse é o pai dos pobres? Aquele que, em vez de cortar despesas, de cortar gastos, fica esbanjando e gastando como se não houvesse amanhã. E, ao contrário, debocha da cara do povo ao dar um aumento de R$18 no salário mínimo. E não bastasse isso, essa hipocrisia, né, porque ele fala uma coisa e faz outra, o presidente Lula mostra que, da mesma forma que ele conduz as despesas do Executivo, ele vai conduzir o Brasil. E apresenta para essa Câmara um arcabouço fiscal que, na verdade, vai levar o Brasil à ruína, porque, em vez de a gente respeitar a lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos, impondo limites ao custo da máquina, ele, ao contrário, vai estipular um piso de gastos para que a gastança corra solta, arrecadou mais, gasta mais, sem se preocupar com uma reforma administrativa, sem se preocupar com enxugar a máquina pública, coisa que o presidente Bolsonaro fazia muito bem. Então, presidente, nós estamos preocupados com a condução do país, principalmente com essa questão da impunidade.
onde a gente vê líderes do tráfico sendo soltos e aqueles que tentaram combater a corrupção, como o caso do deputado Dallagnol, foi cassado agora pelo TSE, um caso escabroso, triste, onde um homem que combateu a corrupção agora está sendo perseguido e 344 mil paranaenses estão vendo o seu voto indo pelo ralo, num desrespeito à democracia, à soberania do voto popular. Então isso nos preocupa bastante. Mas, ao mesmo tempo, tivemos hoje uma vitória, que foi a instalação também da CPI do MST, para a gente investigar esses crimes que ocorrem no campo, que invasão de terra é crime, e esse movimento de terror no campo vai ser investigado finalmente. Relatoria do Ricardo Salles, presidência do Zuco, que acabamos de sair da comissão, e se Deus quiser, vamos criminalizar quem merece ser criminalizado e lutar pela liberação, por exemplo, do Dallagnol e de tantas outras pessoas que combatem a corrupção e trazem exemplo para o Brasil. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente Pompeu. Ontem, eu e vários deputados cobramos um posicionamento do presidente Lira com relação à manutenção da soberania da Câmara, com relação a tudo que concerne mandatos e, claro que o caso do doutor Dallagnol é o expoente aqui. E o presidente Lira acomodou essa demanda, lembramos ele da sua promessa de campanha, de manter sempre a Câmara soberana frente à tomada do poder que está acontecendo no país na atualidade. Então, agradecemos ao presidente Lira da sua posição. Gostaria de apontar também a questão do arcabouço fiscal, que me preocupou muito a votação de ontem. Por quê? Porque muitos não leram o arcabouço fiscal que está sendo proposto. Nós já temos uma regra muito boa, que é teto de gastos. O arcabouço fiscal proposto pelo governo era muito inferior, aliás, era uma proposta completamente distinta do teto de gastos. Não tinha nem como substituir o teto de gastos, muito pelo contrário, ia criar muitos problemas. O deputado Cajado, que foi o relator, melhorou a proposta do governo. No entanto, está muito aquém do que é hoje a regra de teto de gastos. Então, o Cajado foi levado aqui para fazer um trabalho hercúleo sobre uma impossibilidade de transformar um elefante numa pomba da paz. É impossível, são duas coisas distintas. Arcabouço fiscal é para garantir gastos e garantir aumento de impostos. E é exatamente isso que nós não podemos nos dias de hoje. Nós já temos um nível tributário muito alto, um impacto tributário, uma arrecadação muito alta e um mau uso dos recursos públicos. Isso sim poderia ser debatido. A desvinculação, a desobrigação, a desindexação, isso seria muito positivo da gente estar discutindo. Agora, um arcabouço de gastos arcabouço fiscal, que vai garantir mais gasto, mais tributação, vai dar mais estabilidade, mais imprevisibilidade. Investimento já sumiu, investimento privado sumiu. Então, de onde que vai vir o dinheiro? Eu vou lembrar aqui, tem até grandes empresas estatais que, se precisarem se financiar no mercado, consigo próprio, com o governo, não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro. E vários bancos nacionais não têm capitalização suficiente até para financiar empresas estatais do Brasil. E se o Brasil tem um arcabouço fiscal, como é que vai atrair investimento de fora para fazer esse financiamento das próprias empresas estatais que eles tantos gostam? Então, assim, prezo aqui aos meus colegas de partido, votem contra a proposta de arcabouço fiscal. Nós já temos a melhor regra, que é o teto de gastos. Vamos trabalhar aqui nos gatilhos automáticos, vamos trabalhar aqui na desoneração, desobrigação, desvinculação, que são discussões boas, pode até ajudar o governo, pode não, certamente vai ajudar o governo. E agora eu quero, só para terminar, presidente, gostaria de pontuar aqui, não se entregue às emendas parlamentares do governo. Leiam a proposta, porque tudo que tem a ver com fiscal é difícil de mudar, é permanente. Isso gera impactos em toda a sociedade de maneira direta. Isso que vocês estão votando. Então, vamos segurar o teto de gastos. Essa aqui é a postura responsável. Agradeço os deputados que votaram favorável. Muito obrigado, presidente, pelo tempo. Obrigado, colegas. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores.
Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.